Bom dia, mulheres abençoadas, paz seja com todas. Eu desejo do fundo do meu coração que vocês estejam bem, que vocês estejam aprendendo, não comigo, mas com as mulheres da Bíblia. Nós estamos aqui nessa série, Entre Nós e Elas, aprendendo o que pode haver em comum entre nós e as mulheres da Bíblia. O que essas mulheres tinham que nós temos, o que tem em comum entre nós, né? E o principal que há em comum entre nós e elas é Deus. Nós estamos falando do mesmo Deus, o mesmo Deus que agia lá com elas, na vida delas e através da vida delas, é o mesmo Deus que age aqui, hoje, em nós e através de nós. Então hoje nós vamos aprender mais um dia, né? Nós estamos aqui em mais um dia para aprender mais um pouquinho. E hoje nós vamos falar de Abigail, uma mulher que não é muito conhecida, uma mulher que não é muito falada. Se eu ouvi duas pregações, eu acho que não foram duas, eu acho que eu ouvi uma pregação sobre Abigail, né? Então ela não é uma mulher muito falada, muito comentada, mas para mim ela é um exemplo de sabedoria. Ela para mim é um exemplo de mulher pacificadora. Então nós vamos aprender hoje com ela como nós lidarmos com algumas situações causadas às vezes pelos nossos maridos, pelos nossos filhos, alguma adversidade que se levanta nos nossos lares ou contra os nossos lares, que nós podemos apaziguar essas situações se nós buscarmos a direção de Deus, se nós tivermos a sabedoria para tomar algumas decisões. Amém? Então nós vamos falar sobre Abigail e a história dela está relatada no primeiro livro de Samuel, capítulo 25. Nós vamos ler apenas alguns versículos para nós ganharmos tempo. Amém? Então, 1 Samuel 25, 2 diz assim: Certo homem muito rico de Maom tinha seus bens na cidade de Carmelo. Ele possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estavam tosquiando em Carmelo. O nome desse homem era Nabal. Sua esposa, uma mulher muito bonita e inteligente, chamava-se Abigail, mas o seu marido era da família de Caleb, era grosseiro e mau, um sujeito muito difícil de lidar. Aqui a gente já aprende que não basta ser bonita, né? Tem que ser inteligente, tem que ser sábia. Não basta ser bonitona, boazona e não ter sabedoria para lidar com algumas situações. Então aqui está dizendo que essa mulher bonita e inteligente tinha um marido grosseiro. Cadê? Um marido grosseiro e mau. Um sujeito muito difícil de lidar. Quantas de nós estamos na situação de Abigail, né? Temos que se virar nos 30 aí para resolver ou tentar resolver algumas situações que os nossos maridos ou os nossos filhos causam por falta de sabedoria, né? Por falta de analisar algumas coisas, de pensar antes de tomar algumas decisões. Então muitas das vezes nós precisamos no nosso dia a dia ter essa sabedoria para ajudarmos a nossa casa na questão de apaziguar alguma situação e tomar decisões sensatas, né, naquele momento. Então aqui está dizendo que esse homem era um homem muito rico, e talvez por ele ser muito rico, ter muitas posses, isso trazia arrogância para ele. Ele talvez achasse que não precisava de ninguém, que não precisava do conselho de ninguém, que ele podia resolver as coisas do jeito dele, e não é assim. As nossas posses não pode subir para a cabeça e achar que por causa de posses nós podemos todas as coisas. Então aqui diz que esse homem era um homem muito rico e naquele momento ele estava no Carmelo tosquiando os animais dele.
e Davi, ele se aproxima do rebanho dele, dos funcionários dele, e era uma época de festa, eu não sei exatamente que festa que era, e Davi, ele vai pedir uma ajuda, uma contribuição para essa festa. E Davi vai, manda um funcionário dele falar com um funcionário, não, Davi manda um funcionário dele, um empregado dele, ir falar com Nabal. E Nabal, ele despreza, ele esnoba aquele homem, dizendo quem Davi pensa que é, quem é esse tal de Jessé, né? Jessé era o pai de Davi. Então ele despreza aquele empregado, ele despreza Davi, ele desdenha de Davi e ele diz que ele não ia ajudar em nada, que ele não tinha a obrigação de pegar o que ele estava fazendo para os funcionários dele para dar para Davi, para os empregados dele, dizendo que Davi poderia ser um empregado foragido. Então, quando o empregado de Davi chega para ele e diz qual foi a resposta de Nabal, Davi, ele fica enfurecido, ele fica muito bravo e ele diz: eu vou matar Nabal. Por que a fúria de Davi? Porque em uma outra ocasião que Davi estava lá nesse determinado lugar, nesse Carmelo, tosqueando as ovelhas dele junto com seus empregados, com todo o seu rebanho, estava lá também o pessoal de Nabal, os empregados, os rebanhos, e durante todo aquele tempo que eles estiveram juntos, Davi protegeu, né, o exército ali, o povo de Davi, ele protegeu tanto os empregados de Nabal quanto os rebanhos. Enquanto Davi esteve ali, nada de mal aconteceu para os empregados e para os bens de Nabal. Então, de uma certa forma, Nabal tinha uma dívida com Davi. E Davi ficou irado quando ele recebeu aquele não e daquela forma tão soberba, né, que Nabal enviou a resposta para ele. Então ele decide matar Nabal e tudo que é dele. Ele diz: amanhã não vai ter ninguém dele vivo. Então um empregado de Nabal, ele ouve, né, o acontecido, ele ouve ali o pedido do empregado de Davi e a resposta de Nabal. Esse empregado de Nabal ouve, ele fica ciente da situação, ele fica ciente do que pode acontecer. Ele estava ciente que havia uma dívida de Nabal com Davi, então ele corre para Abigail, ele corre para a esposa de Nabal, conta o que aconteceu e fala: minha serva, vai acontecer alguma coisa, minha patroa, vai acontecer alguma coisa, porque nós temos uma dívida com Davi e o seu marido, ele não devia, né, ter tido essa atitude. Então esse empregado ainda diz assim, né, tipo assim, faz alguma coisa, eu não tenho como conversar com ele. Seu marido é um homem que ninguém consegue conversar com ele. Seu marido é um homem mau e ninguém consegue conversar com ele. O que a mulher de Nabal faz, gente? Eu imagino que ela foi orar, que ela foi pedir direção para Deus e Deus dá uma direção para ela. Eu creio que Deus direciona ela a fazer o que Davi pediu, a atender o pedido de Davi. Então ela pega bolos, ela pega vinho, ela pega cabritos, acho que preparados ali, assado, e ela vai, né, ao encontro de Davi. Só que ela não fala para o marido dela o que ela vai fazer. Por que ela não fala para o marido dela? Porque provavelmente ele, na ignorância dele, na grosseria dele, ele a impediria de agir dessa forma. Aqui o Senhor já nos ensina algo também. Nem tudo nós podemos falar para os nossos maridos. É claro que nós temos uma missão em conjunto, como eu falo aqui em todos os vídeos, lado a lado, nós precisamos conversar, nós precisamos estar com essa missão em comum acordo, mas às vezes, por segurança, nós precisamos tomar algumas atitudes que não pode, naquele momento, chegar ao conhecimento dos nossos maridos. E foi o que Abigail fez, e eu creio que ela fez isso na direção de Deus. E ela foi, pegou essas coisas, pôs no animal, no lombo do animal, e foi se encontrar com Davi. E ela disse para os empregados: vocês vão na frente, eu vou atrás, né? Vamos tentar resolver isso. E eles foram. Quando ela se aproximou,
ali de Davi, que ela viu Davi de longe, ela já desceu do animal, foi na direção de Davi, ela se prostrou, ela se ajoelhou diante de Davi e foi pedindo perdão para ele, dizendo para ele que, aqui no versículo 25, diz assim, ó, perdoe a ofensa da sua serva. Ela pediu perdão, desculpa a minha ofensa. Ela não tinha ofendido Davi, ela não tinha culpa da atitude que o marido dela teve, mas ela se colocou na brecha por ele, ela se colocou na brecha para apaziguar aquela situação. Então ela diz, perdoa a ofensa da sua serva. E eu creio que na direção de Deus, ela diz isso, ó, certamente Deus vai recompensá-lo com uma família de reis que nunca terá fim, pois o Senhor está lutando as batalhas de Deus. E em todos os dias da sua vida, Deus nunca te fará mal. Né? Então ela já vai falando de quem era Davi. Ela já chega lembrando para Davi quem era Davi. Né? Davi era um homem escolhido por Deus que iria se assentar no trono. Ele não podia sujar as mãos dele de sangue inocente. Ele não poderia tomar aquela decisão impensada que ele seria rei, que a família dele se assentaria no trono, e ele tem que lutar as batalhas do Senhor. Né? Então ela já foi ali colocando, né, Deus no negócio, ela já foi falando do Senhor, ela já foi relembrando Davi as promessas que ele tinha, que nessa ocasião ele ainda não era rei, ele já tinha sido ungido, mas ele ainda não era rei. Então ela lembra ele das promessas do Senhor, e ali Davi ele aceita, né, o que Abigail fala. No versículo 35, ele diz assim, então Davi aceitou os presentes que ela trouxe, aqueles mantimentos, aquelas comidas, aquela doação, ela levou, e Davi aceitou os presentes e disse para ela, vá para casa em paz, eu atenderei o seu pedido. Então ele disse, vá em paz, eu vou fazer o que você me pediu, eu vou poupar a família de vocês, eu não irei matá-los mais. Então aqui a gente entende que a intercessão de uma mulher em determinadas situações pode trazer vida para as nossas famílias. Isso tanto no âmbito físico quanto no espiritual. Nós podemos interceder diante do rei. Aqui Davi não era rei, ele não exercia a função ainda, mas diante de Deus ele já era rei porque ele já tinha sido ungido, né? E a unção de Deus ninguém revoga. Então Davi já era rei diante de Deus. Então Abigail foi diante do rei interceder pela sua família, clamar por misericórdia em relação à sua família. E assim nós temos que fazer. Nós temos que ir diante do Rei Jesus, clamar misericórdia pela nossa família. Amém? Nós precisamos clamar misericórdia de Deus para que Deus poupe a vida da nossa família. Nós precisamos clamar para que Deus nos dê sabedoria para resolver algumas questões. Amém? Aqui também diz, se nós continuarmos lendo, que ela foi, resolveu tudo, Davi aceitou o que ela fez e ela voltou para casa. Quando ela chegou em casa, o marido dela estava dando uma festa e ele já estava bêbado. Aí a Bíblia diz que por ele estar bêbado, ela não contou para ele o que tinha acontecido. No dia seguinte, quando ele não estava mais bêbado, ela falou para ele o que aconteceu. Ela falou para ele que ela foi até Davi e o que Davi ia fazer com a família dele. A Bíblia diz que ele ficou estarrecido, que ele ficou com o coração duro igual uma pedra. Esse homem não teve reação. Eu acredito, né, que ele entendeu a besteira que ele tinha feito e o quanto ele tinha colocado a família dele em risco, a vida dele e a família dele em risco. Né, que nós aprendemos outra coisa. Para vocês, amadas, que têm maridos que bebem, que têm filhos que bebem, que usam droga, né? Quando eles estiverem assim alterados, procure não falar, procure não discutir. Se eles falarem, procurem se calar. Né? Palavras com furor, não rebata. Né? A Bíblia diz que a palavra branda acalma o furor. Então, se vem com uma palavra com furor, dá uma palavra branda,
né? Ou então se cale, né? Não incendeia a coisa. Entenda que por trás dos vícios há um espírito maligno agindo, e a palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades que agem nas regiões celestiais. Entendeu? Então a tua luta, a nossa luta não é contra os nossos maridos, não é contra os nossos filhos, não é contra os nossos pais. Tem mulheres aqui assistindo que talvez moram na casa dos pais ainda e tem esse problema com os pais. Então não haja de forma carnal, não use suas armas carnais, use as suas armas espirituais, ore, jejue pela libertação do seu marido, do seu filho, do seu pai, do seu irmão, né? Ele simplesmente é um escravo do vício, ele é um escravo das drogas, ele é um escravo da bebida. Então nós precisamos orar para que isso, para que Deus resolva isso, porque nós não podemos resolver. Amém? Então tem momentos que você precisa se calar, né? Tenha sabedoria. Lá em Eclesiastes 3 diz: há momento de falar e há momento de calar. Então nós precisamos saber. A Abigail, ela teve sabedoria. Ela chegou em casa, o marido dela estava bêbado, ela se calou, ela não falou nada. Na manhã seguinte, ele estava sóbrio. Eu acredito que com muita sabedoria, ela foi conversar com ele e dizer o que tinha acontecido. E ali ele entendeu e ele percebeu o erro dele. Né? Então tenha a sabedoria de Deus para resolver os seus problemas. Né? O que pode haver em comum entre nós e essa mulher é essa sabedoria de ter a capacidade de apaziguar situações. Amém? Não coloque lenha na fogueira. Né? Tem coisas que, como eu já disse antes, nossos maridos não têm necessidade de saber. Ah, então você acha certo ficar escondendo as coisas do marido? Não, não é certo. Porém, tem situações que não há necessidade de falar. Entendeu? Nós podemos resolver por nós mesmas pedindo a direção de Deus. Certa ocasião, há 8 anos atrás, quando eu mudei para essa cidade, havia uma promessa de um emprego para o meu marido. Nós viemos para cá com essa promessa desse emprego, mas eu não vim confiando na promessa do homem, eu vim confiando porque Deus tinha dito que a porta estava aberta, que ele abriria uma porta dentro de outra porta. Então eu não vim confiando na palavra desse homem, eu vim confiando na palavra do Senhor. E chegou aqui, esse homem ficou, né, que ia arrumar esse emprego pro meu marido, e meu marido não podia arrumar outro, porque ele estava esperando essa vaga. Enfim, certo dia, né, o meu marido ligou do meu celular para esse homem, o número dele ficou no meu celular. Eu fui passar uma mensagem para ele, pedindo para ele que se ele não tinha uma vaga de emprego pro meu marido, para ele, por favor, desenganar meu marido, para que meu marido pudesse ir atrás de outro serviço, né? E aí eu fiz aquilo durante o dia, meu marido tinha saído para fazer um bico, eu fiz aquilo durante o dia, esqueci à noite de contar para o meu marido que eu tinha feito. No dia seguinte, meu marido ligou para esse encarregado perguntando como é que estava o andamento, se ele ia arrumar o emprego para o meu marido, e o encarregado falou que ele não conseguiu montar uma nova equipe de elétrica, mas que ele estava pedindo desculpa para o meu marido e também para a esposa dele. Fala para sua esposa que eu mandei pedir desculpa, eu recebi a mensagem dela, tal. Meu marido ficou muito bravo. Ele ficou muito bravo comigo. E aí, meu marido me culpou, falou que ele tinha dispensado ele porque eu fui me intrometer num assunto que era de homem, né? E eu louvo a Deus por isso. Eu fui orar, eu fui jejuar, falei: Senhor, eu não vim aqui confiando na palavra desse homem. Eu vim para cá confiando na palavra do Senhor e eu creio que o Senhor vai fazer. E ali passou uns dias, meu marido entrou nessa empresa, em outro setor, não na elétrica, porque não tinha uma nova equipe de elétrica mesmo. Meu marido entrou nessa empresa num outro setor e passaram-se alguns dias, o tempo foi passando, meu marido foi fazendo, né, alguns serviços na elétrica e por fim, com 7 meses que meu marido estava nessa empresa, esse encarregado levou meu marido para a elétrica. Ou seja, a promessa se cumpriu, entendeu? Por quê? Porque eu não estava confiando no homem, eu estava confiando em Deus. E eu fiz aquilo na direção de Deus. Meu marido precisava trabalhar, a gente não tinha mais de onde tirar dinheiro. Nós estávamos numa cidade nova, sem nada, sem conhecer praticamente ninguém. Então, eu fiz aquilo na direção do Senhor. Na hora, meu marido não entendeu, ele ficou bravo, mas depois
ele entendeu por que eu fiz aquilo e ele viu que eu fiz na direção de Deus porque a vaga era dele, porque Deus tinha prometido. E para a glória do Senhor, essa semana, domingo, vai fazer 8 anos que meu marido está nessa empresa, na elétrica, para a glória do Senhor. Então nós precisamos ter sabedoria. Tem coisas que nós precisamos tomar decisões, né? Tem coisas que nós não podemos falar para os nossos maridos. Nós precisamos tomar decisões sábias na direção de Deus. Amém? Então que vocês fiquem com essa palavra. Aprendam a palavra de Deus. Coloquem em prática. Vamos ouvir a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Nós precisamos aprender com Abigail a ser apaziguadora e ter sabedoria no falar e no calar. A Bíblia diz, esse texto diz que passado 10 dias o marido dessa mulher morreu. Né? Deus tirou a vida dele, não precisou Davi matar. Né? Deus, através de Abigail, livrou a família toda, porque não ia morrer só Nabal, ia morrer a família toda. Então Deus livrou a família dela da morte. Deus livrou Davi de derramar sangue inocente, né? Davi e os empregados dele. Deus livrou aqueles homens de derramar sangue inocente, mas a conta chegou. Né? A Bíblia diz que esse homem era um homem mau, ele era um homem difícil de lidar, ele era grosseiro, então a conta chegou. Né? Ele morreu, depois de 10 dias ele faleceu. Então vamos fazer a nossa parte, mulheres. Faça a sua parte. Faz a sua parte como esposa, como mãe. Se os seus filhos não obedecem ao Senhor, se seus filhos, seu marido, seu pai, eles não obedecem ao Senhor, vamos fazer a nossa parte, vamos orar, vamos pedir direção para Deus e deixa que Deus faça conforme Ele achar por bem. É lógico que nós não estamos aqui pedindo a morte de marido, nem de filho, nem de ninguém, misericórdia, né? Mas o Senhor é um Deus justo e Ele sabe até onde a gente aguenta, Ele sabe até onde a gente suporta. A Bíblia diz que essa mulher era uma mulher bonita, ela era uma mulher inteligente. A gente vê ela agindo com sabedoria e esse marido desse jeito, né? Provavelmente ele não cooperava nem um pouquinho com ela. E eu entendo que ela era uma serva de Deus, porque ela tratou Davi, né, falando dos benefícios de Deus, das promessas de Deus sobre a vida de Davi. Então ela era uma mulher temente a Deus e provavelmente esse marido não temia a Deus. Né? Então Deus ele veio e fez justiça por ela e por Davi. Então fica na posição que Deus te colocou, não tome decisões por si própria. Né? Ela tomou uma decisão sem autorização do marido, sem falar para o marido, mas na direção de Deus. Então todas as decisões que você tomar, que eu tomar, nós precisamos fazer na direção de Deus. Amém? Então vamos aprender com Abigail, vamos ser sábias, vamos ser apaziguadoras. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa te usar poderosamente no seu lar. Amém? E, por favor, mais uma vez eu peço, compartilhe esse vídeo, compartilhe esse canal, fale dele para suas amigas, para suas vizinhas, para as mulheres, gente. Nós precisamos nos juntar e formar um grande exército de mulheres. Nós precisamos restaurar as nossas famílias, nós precisamos reedificar os nossos lares. Há muitos lares destruídos e essas mulheres, nós mulheres, precisamos aprender com Deus como resolver essas causas, como cuidar da nossa família segundo o coração de Deus. Então, deixe o seu like, compartilhe essa mensagem, ative o sininho para quando eu postar vídeo você for notificado pelo YouTube, se inscreve no canal para que o YouTube entenda que esse canal é um canal relevante, de conteúdo relevante, um conteúdo que ajuda de certa forma. Então esteja cooperando com a obra de Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Hoje é sexta-feira. Segunda-feira nós estaremos de volta com o nosso 6º dia, com a nossa 6ª mensagem. Amém? Que Deus abençoe, que vocês tenham um final de semana abençoado em nome de Jesus. Paz para todos.